Graça e paz, queridos. Eu quero ler com os amados aqui, Isaías capítulo 54, versículo de número 2, que diz: amplia o lugar da tua tenda, firma bem as tuas estacas, alonga as tuas cordas, não impeça, porque transbordará a tua mão direita e a tua mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações assoladas, as cidades assoladas. Amém? Queridos, Deus tem uma bênção de produtividade para mim e para a tua vida tão grande que você nem imagina. O profeta Isaías, ele trouxe uma mensagem de crescimento à nação de Israel, e quando fala de produtividade, fala de bênção, fala de vitória, fala de crescimento, fala de colheita gigante, de produtividade. Isaías traz essa palavra. E quando fala de produtividade, nós lembramos que o profeta, há muitos anos, o homem de Deus, o escolhido de Deus, chamado Abraão, lá no capítulo 12, ele ouviu essa mesma palavra, porque Deus não muda. Deus, ele tem sempre a palavra de bênção, a palavra de crescimento e de vitória. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão, disse: Abraão, sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, te abençoarei grandissimamente, Abraão, e aonde a planta dos teus pés pisares, eu estou contigo. E lá na frente, em Isaías, capítulo 54, verso de número 2, ele fala esta palavra de crescimento. Retornando em Gênesis capítulo 12, Deus chama um ancião com 75 anos de idade. Ele sai do meio da sua parentela e ele sai por uma terra, e aonde ele colocava a planta dos seus pés, Deus estava com ele lado a lado. Porque Deus cumpre a sua palavra. Deus chama um homem chamado Abraão e ele leva também consigo seu sobrinho chamado Ló. Mas Deus havia chamado Abraão para ser abençoado. Deus disse: Abraão, sai do meio da tua parentela. Tanto tempo que você mora com a sua parentela, meu negócio é contigo. O meu ministério de produtividade, de ser pai das nações, é contigo, Abraão. E tem pessoas que ele fica grudado com a sua parentela, tantos anos, fica preso. Ele fica igual, diz o bom baiano: eu não saio da casa de maninha, eu estou na casa de painho. E o cara não bate um prego na parede, fica nas costas da mãe, nas costas do pai. Ele não toma iniciativa própria, ele quer viver preso no sistema da sua família, mas ele não quer se desprender para a vontade de Deus, para Deus manifestar o seu poder, a sua graça, as suas bênçãos na sua vida. Mas Abraão não. Abraão bateu a poeira, levantou e disse: eu vou, Senhor. E a Bíblia diz que ele saiu para uma terra diferente. E quando ele colocava a mão, tinha produtividade, tinha bênção. Ele leva também o seu sobrinho Ló, que não era para levar Ló, porque lá na frente Ló deu problema para Abraão. Diz a Bíblia que os pastores de Abraão e os pastores de Ló, o gado foi multiplicando, a ovelha foi multiplicando, os camelos multiplicando, muito ouro, muita prata, Deus cumprindo com a sua palavra. E lá na frente, Ló estava gerando contenda. Mas Abraão, ele sabia, Abraão era um homem inteligente, Abraão não era homem de contenda, Abraão não era homem de panelinha, Abraão não era homem de disse-me-disse. Ele sabia que tudo isso atrapalharia o projeto de Deus na vida dele. Mas quem tem a marca da promessa não entra em contenda. Quem tem a marca da promessa, ele não envolve em questões alheias. A Bíblia diz que aquele que se envolve em questão alheia, queridos, é como um cão que é tirado pela orelha. Então, sabe o que você faz para não entrar em contenda? Sabe o que você faz para nada atrapalhar o projeto de produtividade que Deus tem na tua vida? Sabe o que você faz? Vai cuidar da tua família, vai cuidar do teu marido, vai cuidar dos teus filhos.
Deixa a tenda de Abraão e a tenda de Isaac de lado. Vai cuidar da tua casa, vai lavar roupa, vai fazer alguma coisa que tenha produtividade e para de criar contenda, senão a bênção do Senhor não vai chegar na tua casa. Abraão era um homem envolvido com essa bênção, com essa graça, porque ele tinha freio na chamada língua. Ele só abria a boca para glorificar a Deus. Ele só abria a boca para honrar os seus companheiros. Ele chamou o seu sobrinho chamado Ló e disse: meu sobrinho, está toda a terra diante de nós. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Portanto, que não haja contenda entre mim e ti, porque nós somos irmãos. Hoje em dia, dentro da igreja, tem tanto irmãos brigando uns com os outros, mas é briga. É briga pelo cargo de diácono, é briga pelo cargo de evangelista, é briga por coisas banais. Antigamente os cristãos se gladiavam nas arenas. Hoje em dia o cão fica lá do outro lado, dando risada dos cristãos e um brigando um com o outro dentro da igreja. Eles nem evangelizam, nem deixam evangelizar. Eles nem abençoam e não deixam o outro abençoar. Ele não sai no campo missionário e não deixa o outro participar. Então é aquela contenda generalizada que atrapalha o crescimento, a produtividade do Espírito de Deus na vida dele. Então ele passa 200 anos na igreja, com a barba parecendo Papai Noel, dizendo: Deus não cumpriu com a palavra que tem na minha vida. Não cumpriu porque o problema é seu. Porque você não teve freio nessa chamada língua para honrar a Deus e esperar a vontade dele. Agora está com quase 100 anos de idade e ainda murmura de Deus. Ô irmão, vai se converter, vai nascer de novo. Carteira de convenção e tempo de crente não salva ninguém não. O que salva é a obediência à palavra do nosso Deus. Abraão estava aqui, 75 anos de idade, mas era um homem que estava trilhando o caminho da obediência. Ele chama o seu sobrinho chamado Ló, e a primeira coisa, Ló viu as campinas verdejantes, ele nem orou. Ele saiu desesperado, porque o homem natural é assim. O homem natural, ele se apavora, ele se deixa levar pelas coisas da vida. Ele quer enriquecer, às vezes ilicitamente. Ele quer participar de coisas que não convêm. Ló nem orou, saiu pelas campinas verdejantes. Mas Abraão, ele ficou no deserto. Mas ele ficou no deserto com a presença de Deus. E quando saiu a contenda, quando saiu as lutas que causava nas tendas de Abraão pelo seu próprio sobrinho, sabe quem apareceu para falar com ele? O Deus Todo-Poderoso. Ele disse: Abraão, não temas, Abraão, eu sou contigo. E aonde você pisar a planta dos teus pés, eu estou contigo. Olha para o norte, olha para o sul. Tudo isso eu darei a ti e a tua descendência, Abraão. Diz a Bíblia que Abraão adorou ao Senhor. Ele retorna e diz a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 15, que ele levanta um altar ao Senhor. Deus confirma bênção e produtividade na sua vida. Lá na frente, no capítulo de número 17, a Bíblia nos mostra que Abraão, ele estava lá esperando a bênção do Senhor. Ele dá um vacilo na sua vida. Deus o repreende e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque contigo eu farei uma promessa e tu serás pai de uma grande nação. Deus começa a multiplicar a bênção na vida de Abraão. Deus chama Abraão. Abraão não tinha filho, Deus faz uma promessa, vem Isaac, no capítulo 18 do livro do Gênesis, lá na frente mais estava ele abençoado, porque o anjo de Deus, o próprio Senhor, apareceu para ele e fez uma promessa de produtividade, que ele seria pai de uma grande nação. Isaac, filho de Abraão, cresce abençoado. Com 40 anos de idade, casa-se com Rebeca, tem 2 filhos, Jacó e Esaú, e a bênção da produtividade que estava na vida de Abraão, passa na vida de Isaac, passa na vida dos filhos de Isaac, de Jacó. Deus escolhe Jacó, abençoa Jacó lá na frente, tem 12 filhos, dos 12 filhos de Jacó, Deus escolhe o bisneto chamado José.
José cresce fortalecido, vendido pelos seus irmãos como escravo, porque os seus irmãos eram invejosos. Ei, na tua comunidade, no teu bairro, na tua igreja tem irmão invejoso? Fica tranquilo, porque a produtividade de Deus vai acontecer na tua vida. Independente dos invejosos, independente dos falsos irmãos, independente dos olhos de seca-pimenteira, não importa. O importante é a palavra de Deus na tua vida. José foi escolhido, bisneto de Abraão, lá na frente, foi vendido como escravo, abençoado, cresce fortalecido lá na terra do Egito, se torna um grande governador. Depois de muitos anos, o bisneto de Abraão abençoa toda a sua parentela. O nome de Deus é glorificado. Ele passa a abençoar os seus pais, abençoa os seus irmãos, perdoa os seus irmãos. E agora José, com 110 anos, ele agora chama o tataraneto de Abraão, os dois filhos, Manassés e Efraim, segura na sua mão, é abençoado e diz que Deus ia abençoar a sua parentela. Sabe o que é isso? É a bênção de Deus. Passa de pai para filho, filho para pai, e vai crescendo, multiplicando, e você é um escolhido de Deus. Amém? Deus escolheu você. Deus escolheu Abraão, Isaac e Jacó. Deus escolheu José. Deus escolheu a nação de Israel. E Deus escolheu você aqui no Brasil e nos 4 cantos da terra, no mundo, para você ser canal de bênção. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te multiplique. Se você deseja que eu participe da tua igreja em congresso, cruzada, evangelismo, vigília, entre em contato pelo nosso telefone que está na tela. Que Deus te abençoe e te faça mais do que vencedor. Amplie o lugar da tua tenda. Firma bem as tuas estacas, porque transbordará a tua mão direita e a tua esquerda. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.